Hoje em dia, você abre o TikTok e tem um monte de gente dizendo: aprendi inglês só com IA, usei o ChatGPT para virar fluente. Parece mágico, né? Mas será que é isso mesmo? Eu sou a Alessandra e esse é o Talk It Up Live, o podcast onde a gente fala sobre inglês de verdade. Aquele que serve para viver melhor, pensar mais e se conectar com o mundo de um jeito mais consciente. Aprendi inglês com IA em 30 dias. Será mesmo? Você com certeza já viu esse tipo de vídeo. Usei o ChatGPT por 30 dias e fiquei fluente em inglês. A tela mostra os prompts, a IA elogia, parece tudo rápido, moderno, eficiente. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Fluente em quê, meu amor? Pra IA ou pra vida real? Porque aprender inglês com IA não é o problema. Nunca será. Aprender qualquer coisa com inteligência artificial nunca será o problema. O problema é achar que só ela basta e não ter pensamento crítico. Nem todo resultado bonito é um resultado profundo. Uma aluna me contou: Ale, eu usei IA para mostrar respostas para uma entrevista. Treinei, decorei, mas quando o recrutador mudou a pergunta, eu travei completamente. Ela não estava se comunicando mais, estava só copiando estruturas. A IA deu a receita, mas ela nunca aprendeu a cozinhar. Então, assim, numa analogia, a cozinha da fluência, né? Aprender inglês com IA é como ter um super liquidificador de cozinha. Ele faz tudo rápido, bonito. Mas se você não souber o que combina com o que, vai sair uma comida sem alma. O inglês com IA pode até sair bonito do prato, mas a comunicação real ela tem que ter sabor, improviso, presença. Alguns termos em inglês que a gente pode usar que pode exemplificar essa questão de fazer sem saber o que está fazendo seria blind reliance, to sound robotic, to fake fluency, to miss the context. Eles exemplificam essa situação. Por exemplo, blind reliance, quando você confia cegamente em alguma coisa. To sound robotic, quando você só fala as palavras de uma forma muito robótica e aí você não tá colocando você dentro daquela fala, né? To fake fluency, ou seja, a pronúncia tá muito linda. Para quem não sabe falar inglês, teu inglês tá maravilhoso, ninguém questiona. Então você consegue fingir ali que tem uma fluência, mas você não realmente a tem. E to miss the context. Então, às vezes você tem uma gramática, você tem noção da gramática, você tem noção das palavras, você consegue encaixar uma frase perfeitinha, mas você perde o contexto, porque você não tem a cultura nem a realidade da língua em si. Então, num exemplo aqui bem simples, você pode dizer I'd like a cappuccino, please, mas se não entende hey, how's your day going? Vai parecer educado, mas perdido, né? Aquela coisa de how are you? Eu só sei how are you, eu não sei how is your day going. Então você precisa saber transitar entre as coisas e tornar aquilo real e parte da sua vida. Eu adoro usar IA para aprender. Vocês já sabem que eu sou de tecnologia, eu sou cientista da computação, eu tenho o meu histórico de TI. Não é mesmo? Então, assim, eu sou louca por IA. Mas se ela não sente, apesar dela falar de forma muito humana, ela não sente, ela não escuta nuance, não conhece o seu medo. Ela é uma ferramenta. Você é o projeto. O aprendizado, ele precisa ter base. A IA, ela vai ser uma ferramenta sempre, ela vai poder te ajudar, mas assim como qualquer ferramenta, você precisa saber usar. Vai te dar um resultado, mas é aquela história da Alice no País das Maravilhas também. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, porque não importa onde você vai chegar. No fim, o inglês consciente é aquele que você constrói com a ferramenta, não que ela constrói por você. A IA ela pode te dar atalhos, mas só você pode saber o caminho. O que a IA não te ensina e o que ela distorce? A IA te ensina palavras, mas o que ela não ensina? Timing, emoção, intenção, subtexto, cultura. E isso é o que faz o inglês de uma língua viva, não uma planilha. Ah, Lê, mas isso significa que a IA, com todo o conhecimento dela, não pode ensinar timing e emoção? Até pode, mas se você souber procurar. E para você procurar, você vai ter que saber detalhar muito o seu prompt para poder e saber muito bem o que você quer no nível de detalhe muito grande para ela poder te dar a resposta que você quer. Porque ela precisa entender o que você precisa. Se você nem sabe o que você precisa, como é que você vai explicar isso? Não é mesmo? Então vamos lá. Você pede, ChatGPT, qual a diferença de I'm fine, I'm good? O ChatGPT vai responder formalmente, ou vai responder ele de uma forma básica. Você não especificou para quê, como, quando, o que você está usando, qual o contexto, qual foi a história, a pessoa estava de cara feia, não estava, né? Mas não diz ali o I'm good, pode ser tô bem ou não me enche, né? Depende do tom, depende da cara, depende da situação, do assunto, de quem está falando. Então existe um contexto ali que se você souber colocar no ChatGPT, você pode até conseguir, mas se você não entende por si só, como é que você vai passar isso para ele?
A Yala aprendeu com textos, né? Não com experiências. A experiência dela vem de textos e as pessoas utilizando a IA. Então é um banco de dados. Ela parece muito humana, mas é um banco de dados, né? Ela tem banco de dados, mas não tem repertório emocional. Então, por mais que ela consiga falar assim, ai, muito engraçado você, ou ai, querida, porque se você for brincar com o ChatGPT, ele consegue te falar em vários estilos, porque ele consumiu isso do ser humano. Então ele começa a brincar, ele começa a falar assim, ai, menina, que é isso? Para com isso, né? Uma coisa, hallelujah, ele consegue brincar desse tipo de forma, mas ele tá reproduzindo uma coisa que ele viu. Se você não der um início para isso acontecer, se você não disser muito especificamente que você quer esse tipo de resposta, ele não vai conseguir te dar. E ela também se confunde, aí ela se confunde bastante. Se você não souber o que perguntar, com clareza, intenção, ela te entrega uma resposta bonita, mas vazia, ou às vezes fugindo um pouco do contexto que você precisa. Então você precisa ter uma consciência muito clara e muito detalhada e ter um vocabulário muito claro para poder pedir o que você quer. Usar a IA sem consciência é como entrar num labirinto com um mapa de alguém que nunca pisou lá. Então, clareza é o que diferencia o processo real de repetição da fantasia do aprendizado. A IA não tem uma história se você não pedir ela para que se crie essa história. De novo, com detalhes. Então, ela simula uma realidade. Ela pode dizer, I'm sorry, mas não entende a diferença entre dizer isso com empatia ou com frieza, ou com sarcasmo, ou com ironia, não é? Então, a gente tem alguns termos em inglês também que a gente pode botar nesse contexto aí. Por exemplo, tone deaf, lost in translation, culturally unaware, socially awkward, ou seja, tone deaf ali, que você não entendeu o que está acontecendo, né? Você não entendeu o tom da piada, você não entendeu o tom da coisa do que está falando. Ou lost in translation, quando a gente traduz uma coisa ao pé da letra, mas ela não vem com o sentido real da palavra. Em português a gente tem, por exemplo, coisar. Explica coisar em inglês. Você vai falar o quê? Thinking. Você precisa saber se lost in translation seria quando perde o contexto, quando você muda para lá. Culturally unaware, ou seja, você simplesmente não conhece a cultura. Então você fala uma coisa sem saber o que está acontecendo. E socially awkward, ou seja, você é socialmente estranho dentro daquela realidade, onde você não consegue se comportar porque as palavras você conhece, mas você não consegue entrar na conversa, ou você não consegue participar, ou curtir uma piada, ou entender o que está acontecendo. Não só uma piada, mas o que se diz nas entrelinhas, porque você não está socialmente inserido naquela realidade. When someone asks thank you, answer you're welcome. Vida real. Thanks for the report, você diz you're welcome. Parece meio forçado, dependendo de onde você estiver, né? Você poderia responder muito mais para mostrar uma fluência ou mostrar uma facilidade com a língua, responder no worries, anytime, ou simplesmente só sorrir. Entender o ambiente que você está e o quanto você pode usar, e não só reproduzir algumas palavras. Falar certo, ele não é o suficiente. Você precisa soar natural, presente, conectado. Pensa no português, né? Pensa em como você escuta outras pessoas falando português que não são do Brasil. E como é que isso soa para você. E se você usar a IA de uma forma consciente e estratégica? Transformasse ela num espelho do seu aprendizado e não numa bengala. Aí a gente começa a conversar. Use como laboratório de linguagem. Ela não julga, não ri da sua dúvida. Não é mesmo, a menos que você peça ela para rir, né? Então, ela é perfeita para praticar com segurança, ela é perfeita para você escrever a coisa errada, é para você testar, errar, botar numa simulação, né? Ela é perfeita para você ter essa simulação. Prompt aí estratégico poderia ser: simule uma conversação real entre eu e um barista, por exemplo, né? I'm nervous and I'm unsure. I want to order coffee, but I hesitate. Include a natural expression or an emotional tone. Então, eu tô ali nervoso, não sei muito o que falar, eu preciso pedir um café, mas eu tô hesitando um pouco, mas olha, eu quero responder de forma com expressões natural e um tom mais emocional. Claro, aí vai te dar uma dica do que você poderia provavelmente usar. So, what's more informal way to say this? Or how would a native say that in London? Ou seja, se você quer num local específico, porque a gente também tem regionalidade, que nem no Brasil, né? Alguém da Bahia vai usar algumas palavras e algumas expressões que alguém do Rio não vai. Então, essa realidade ali também você pode simular. Is this polite or too direct? Saber ali a linha entre o que poderia ser
educado e o que seria ríspido demais. Adapt this for a job interview. Então você quer ser natural, mas você ao mesmo tempo quer participar, quer que isso caiba numa entrevista de trabalho. Então como é que eu coloco isso lá? Se às vezes você está fazendo uma entrevista de trabalho para, sei lá, ser garçom, né? E aí nos Estados Unidos, e aí como é que você coloca que você é um barista ali, você quer atender uma pessoa que tá nervosa, e como é que você gerencia aquela emoção, aquele ambiente, aquela inteligência emocional do momento ali. Use como corretora de intenção, ou seja, coloque os detalhes que você precisa colocar. Então, mais um exemplo. This is what I want to say to my boss. I can't take on more work. How can I say politely and confidently? Ou seja, cara, eu quero chegar pro meu chefe e falar assim, cara, eu não aguento mais trabalhar, tem muita coisa aqui pra mim. Dá seus pulos aí, arranja mais gente. Eu posso falar isso? Não, porque eu preciso ser uma pessoa que está inserida socialmente no ambiente que eu tô trabalhando. Então, como é que eu pergunto, como é que eu me coloco de uma forma que eu não hesite, que eu não seja mal educada, que eu não seja não expresse de uma forma ruim. Você pode usar isso como uma corretora de intenção, né? Então, por exemplo, um vocabulário útil para esse tipo de pedido para um chat GPT seria to hesitate. Ou seja, como é que eu faço isso aqui sem hesitar, sem parecer que eu tô hesitando? Tipo, eu quero falar que eu não quero mais trabalho, mas eu também não quero parecer que eu tô com medo de pedir isso. Porque eu sei dos meus direitos e eu sei o quanto eu aguento. To rephrase, ou seja, eu falei de uma forma muito informal. Como é que eu escrevo essa frase novamente para poder reverter ela para um cenário mais formal? Ou the tone, ou seja, qual é o tom que eu tenho que usar para poder transformar isso numa conversa um pouquinho mais inteligente. It's casual or formal. Tá, eu conheço meu chefe, mas eu posso ser mais informal, eu tenho que ser formal. Não, ou to sound confident. Ou seja, não importa tudo que eu vou usar, eu vou precisar soar confiante na hora que eu estiver pedindo isso. Então, a IA ela pode até te dar a frase, mas só você dá o sentido. Ela mostra as possibilidades, mas só você escolhe o que dizer. Então, ela vai te dar várias possibilidades do que você pode falar, de casual, formal, de parecer confiante, de hesitar, mas você ainda tem que ser você. Então, você vai precisar adaptar aquilo ali que ela te dá e transformar aquilo para sua realidade. Então, ela pode ajudar, mas ainda assim, ela é uma receita. Você vai ter que, quando você faz um bolo, às vezes você coloca umas coisinhas diferentes para poder ser mais do seu estilo. Então é mais ou menos essa filosofia quando a gente chega nesse assunto. Então vamos lá. 3 perguntas para nunca mais estudar o inglês no piloto automático, mais uma prática simples para sua semana. Se você chegou até aqui, parabéns. Não por me ouvir, mas por se ouvir, por entender a importância desse assunto, né? Esse episódio ele fala sobre consciência, intenção. Então as 3 perguntas que você pode pensar antes de estudar inglês para você conseguir sair do piloto automático seria: isso que eu estou estudando tem a ver com a vida que eu quero viver em inglês? Ou seja, tem a ver com a minha realidade? Né? Ou segunda pergunta, eu estou entendendo a lógica por trás ou estou só decorando uma forma? E a terceira, o que eu aprendi hoje, eu conseguiria usar numa conversa real? Se eu colocasse isso num cenário real, eu conseguiria utilizar? Então essas são 3 perguntas que são muito interessantes e que você pode fazer para estudar de uma forma crítica, de uma forma que realmente vai se tornar isso útil para você. Agora, uma prática semanal. Escolhe uma situação real, pedir comida, fazer networking, e escreva como é que você falaria hoje ela, né? Como é que você resolveria essa situação. Pede a própria ajuda IA ali para ser seu contraparte ali de conversar. How can I say this in a more natural or in confident way, keeping it polite? Você vai ter que limitar ali os prompts exatamente para sair e construir o que você quer fazer e ainda colocar sua opinião ali no meio. Compara, adapta, reescreva. Tem que trabalhar naquilo ali, não é só pegar a frase, consumir ela, vou usar ela pro resto da vida. Não, você não é a mesma pessoa desde que você nasceu, né? Você vai aprender coisas. Então, compara, guarda essa frase, chega daqui a 2 semanas, compara se você realmente lembrou, se você usaria diferente, se você pediria outra coisa. Adapta ela para outra realidade, reescreve, faz o que você precisar para utilizar aquilo o máximo para aprender e tornar aquilo natural para você. Fala em voz alta, com intenção. No nosso curso a gente tem, por exemplo, listening and reading. Listening and understanding, ou seja, você precisa falar em voz alta. Não adianta você só falar na sua cabeça e achar que tá tudo bem. Você precisa falar em voz alta como se você estivesse realmente criando aquela situação. Senão você não transforma aquilo para sua vida real. Você simplesmente tá de novo no piloto automático, só repetindo a mesma coisa e não saindo do lugar. Então o inglês ele é o seu instrumento. A IA é só uma afinação. Mas a música é você quem toca. Esse episódio te fez pensar um pouquinho diferente.
Muito bem, essa foi a intenção. Então compartilha e me conta qual das 3 perguntas mais mexeu com você. Eu sou a Alessandra Dias e esse é o Talk It Up Live, onde o inglês é mais do que uma língua, é uma forma de se posicionar no mundo.